Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Girim Jad Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Namami Ishwaram Sachidananda Rupam Asat Kundala Gokule Brajamana Yashodabhyala Kaladhavamanam Paramristaya Chantato Druta Gopa Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudirayi Tirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, vamos ler esse livro aqui, chama O Caminho do Amor, agrupado para o Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. É um livro básico, mas bastante profundo. É pequeno. Tentar em 3 reuniões ler ele. Na primeira história, o Gurudev fala sobre o amor mal direcionado, que a gente deve aprender o que é amor e afeição com o Senhor Supremo e com os Vaishnavas, e depois saber relacionar com os outros da maneira adequada. Com afeição, mas sem muita sentimentos materiais, vou falar assim. Uma afeição mais pura, é um amor mais profundo por todas as entidades vivas, mas mais puro. Não é uma coisa material que gera bastante problema para todo mundo. É uma coisa sempre sadia. Fala que, primeiramente, devemos abraçar o amor supremo, ou seja, aos grandes Vaishnavas e a Deus, e aí a gente pode relacionar de maneira afetiva, adequada com os outros. Isso vai ser benéfico para a vida espiritual, se a gente fizer isso. Então, junto com a vida normal do dia a dia, tentar não apegar aos resultados, resultados das coisas mundanas e principalmente tentar desenvolver amor a Deus através, principalmente, recitar o nome e escutar o nome, glórias, instruções, as escrituras dadas por Krishna e devotos dele. Aí depois aqui o Gurudev fala sobre a verdade absoluta universal, que é Deus. Aí tem esse capítulo que chama Apenas uma Família. É aí, velho. Nós todos somos parte da família de um único Deus. Não é que exista um Deus na Inglaterra, outro nos Estados Unidos e outro na Índia. Os cristãos, muçulmanos e hindus não adoram diferentes deuses. Os nomes Alá, Brahma, Jeová, Krishna e Javé referem-se ao mesmo Deus, que é chamado por diferentes nomes de acordo com as diferentes línguas e culturas. Se nós amamos o mesmo Deus, por que brigamos? Nós brigamos porque não conhecemos o que é o verdadeiro amor. Se nós tivermos verdadeiro amor e afeição pelo mesmo Senhor Supremo, nós naturalmente amaremos uns aos outros. Existe um ditado:
Deus é amor e amor é Deus. Na cultura védica existe outro ditado: todos devem ser felizes. Jesus também ensinou esta filosofia. Ele foi à Índia quando tinha aproximadamente 13 anos de idade e visitou muitos locais de peregrinação como Vrindavana e Ayodhya, sul da Índia e Jagannatha Puri. Você vê, Gurudev está falando aqui no primeiro, ó, que só existe um Deus, ou seja, o mesmo Alá, Jeová, é, Krishna, é o mesmo, só o nome que muda de acordo com o idioma e cultura. Não é que existe dois deuses. Então, quando a gente fala Deus, para a gente é Krishna, para eles é Alá, para outros Jeová é o mesmo Deus. Ou seja, Deus é Deus de qualquer jeito. Seja o nome que a gente chamar, é o Criador. Não é que existe, porque tem vários nomes, existe vários deuses, não, existe só um. E esse Deus é chamado por diferentes nomes, mas ele é só um, é o mesmo. E se a gente desenvolve amor e afeição por esse Deus que é todo amoroso, então naturalmente a gente não vai ter nada contra praticantes de nenhuma outra religião. A não ser que tem uns fanáticos e ofendem a nossa, a gente não vai associar com eles, mas também não vai ficar com raiva deles, nada disso. Às vezes fala para falar o que é certo, o que é errado, mas não deve ficar com raiva e deve ter afeição por todas as entidades vivas, sabendo que de um jeito ou de outro todo mundo está adorando a Deus, seja de qual forma for. Então, se todo mundo fizesse isso, não ia ter essas várias brigas sectárias e discussões, que a minha religião é melhor que a sua. Não ia existir isso. Alguém desenvolve um pouco de amor a Deus e isso acaba. Ele vai enxergar, todos estão adorando o mesmo Deus, vai considerar ele como irmão e não vai ter nenhum problema. Jesus foi à Índia, isso já tem documentado aí vários esses aí. Em Puri, Em Puri, ele viu as deidades de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, e ele ouviu o Senhor Jagannatha, Senhor do Universo, sendo chamado de Krishna. Nesta região da Índia, o nome Krishna é pronunciado Krishna. Devido às diferentes línguas, grego e hebraico, este nome se tornou Krusta, depois Krista e agora se pronuncia Cristo. Krishna, Krishna, Krista e agora Cristo. Eles são o mesmo. Neste universo, existe apenas um Deus, e ele não é russo, inglês, alemão ou espanhol. Ele conhece todas as línguas sem dificuldade, mas na verdade não existe necessidade de conhecê-las. Existe apenas uma língua verdadeira em todo o mundo, e esta língua é chamada amor. Os olhos podem falar esta língua, ouvidos e mãos podem falar e compreendê-la, e uma face sorridente pode dizer tudo. Deus é um, e ele é a personificação do amor. Krishna é o nome original de Deus dado nos Vedas antigos, e significa o todo atrativo reservatório de prazer. Todos os outros nomes, como Super-Alma, Buda, Alá e Deus, estão incluídos nele. unidade na diversidade. Embora todos sejamos partes integrantes do mesmo Senhor Supremo, nós dividimos a terra declarando: este é o meu país, este é o seu país. Muito embora sejamos todos indivíduos, todos dependemos do mesmo sol e respiramos o mesmo ar. Este é o princípio da unidade na diversidade. A unidade se refere ao fato de que somos todos, em essência, parte do mesmo Supremo Senhor Krishna, o Pai de todos. E a diversidade refere-se às nossas naturezas individuais eternas. Porque esta é a eterna realidade, apenas encontraremos paz, porque esta é a eterna realidade, apenas encontraremos paz e felicidade nesta realidade.
A unidade, a unidade da diversidade não terá sentido se as pessoas não tiverem fé no Deus Supremo ou amor por Ele e por todas as entidades vivas. Você vê impossível ter paz no mundo se a humanidade em geral não tiver fé e amor por Deus, que é todo amor e harmonia. Então, por isso que o maior objetivo da vida humana é esse. É impossível acabar com guerra tendo a mentalidade de que um não é irmão do outro, ou esse é meu país, esse é o seu país, essa é a minha religião, você tem outra religião. É impossível ter paz com essa mentalidade. Então, qual que é a única saída? Desenvolver fé e amor por Deus. Fazendo isso, todos os problemas iam acabar. Se todos os líderes e governantes tivessem isso, então rapidinho se resolveu o problema. Mas não, tenta só através de coisas materialistas. ONU foi criada para isso e a guerra continua. Por quê? Porque tenta de maneira material. Ela não é eficaz para a paz. Então a única coisa que seria eficaz era isso: ter fé e amor por Deus. Deus é criador de todos e considerar todos como irmão, e todos os problemas poderiam acabar através disso. Ame todas as criaturas. Acredita-se frequentemente que os humanos são os únicos membros da família de Deus. Mas isso não é verdade. Deus criou todas as criaturas. Todos são seus filhos, então por que não deveríamos amar a todos? O ditado "todos devem ser felizes" não se aplica apenas para os seres humanos. O Senhor Supremo criou as vacas e elas fornecem leite gratuito e para todos sem discriminação. Os Vedas se referem às vacas como Gomata, mãe vaca, porque elas nos nutrem com seu próprio leite. Não está afirmado em nenhum lugar na Bíblia que podemos matar as vacas ou qualquer outro animal, a não ser que se siga todas as regras e regulações para tal ato. Na língua aramaica original da Bíblia, a palavra brosimos foi usada mais de 20 vezes. Brosimos significa comida, e ela foi traduzida ao inglês como meat. No inglês arcaico, meat não significa carne e sim comida. Mas a língua inglesa mudou, e hoje a maioria das pessoas acredita erroneamente que a Bíblia Sagrada sustenta a ideia de que se pode comer carne animal. Você vê em Atos também na Bíblia, foi reunido os principais apóstolos e eles decidiram uma das coisas foi isso: não comer sangue, ou seja, não comer carne animal. A maioria dos mosteiros católicos é vegetariano. Cristianismo etíope, que é bem antigo, maioria vegetariana também. E hoje em dia até judaísmo, muita gente no Islã também, muita gente vegetariana. É, só é permitido matar animal, igual nos Vedas, se tiver todo um sacrifício. Então é muito difícil seguir. A maioria também, para a saúde, prefere ser vegetariano. A Bíblia também fala, na parte de Atos, e os apóstolos viram que era difícil seguir muita regra, só que estabeleceram essa, essa foi uma das regras, que não deve comer animal. Foi estabelecido, também não sexo ilícito, também não uso de nenhuma droga, álcool entorpecente, bem parecido com nós. Foi decidido pelos apóstolos, muitos mosteiros vegetarianos. O Antigo Testamento, O Antigo Testamento afirma claramente: não matarás. Isso significa que não devemos nem matar seres humanos, nem animais. Corão também não sanciona o assassinato e o comer de vacas. O Senhor Supremo não criou os animais para serem comidos por nós. Para tal propósito, ele criou as frutas, raízes, leite, manteiga, grãos e vegetais. Ele não ficará feliz se o fizermos mal a qualquer um de seus filhos. O que falar de matar nossa própria mãe?
As árvores, trepadeiras, porcos e insetos também são filhos do Mestre Senhor Supremo. Na cultura védica, é dito que não se deve caminhar em um campo após este ter sido arado e semeado, pois as sementes podem morrer. Não devemos causar dor ou sofrimento a nenhuma entidade viva. Todos nós somos filhos do Senhor Supremo, que é a personificação e o reservatório da felicidade suprema para todos. A Gurudev está falando que não somente as pessoas devem ter a compaixão e afeição, mas por toda a entidade viva, não deve perturbar nenhuma entidade viva. Isso aqui é de uma palestra que o Gurudeva deu, estava na presença de vários pregadores e líderes cristãos e muçulmanos em Birmingham, na Inglaterra. Lá tem uma comunidade bem diversa. Também tinha pregadores e líderes muçulmanos assistindo, tem no YouTube esse dia, em Birmingham. Dá para ver os cristãos e muçulmanos assistindo o Gurudeva, porque o Gurudeva ia lá e eles perceberam que o Gurudeva era um representante de Deus e desenvolveram afeição por ele, foram convidados, e depois sempre o Gurudeva ia lá e eles iam ver ele. Até deram o título para o Gurudeva de cidadão honorário, honrado da cidade de Birmingham, na Inglaterra, também pelos muçulmanos e cristãos. Esse livro é dessa fala que o Gurudev fez na presença deles, que está falando nesse tópico aqui. A única diferença. Bom, A única diferença entre o Senhor Supremo e nós mesmos é que ele é ilimitado e nós somos diminutos. Somos qualitativamente iguais a ele, mas desafortunadamente nos esquecemos quem somos. Devemos tentar realizar esta verdade. Não devemos brigar com aqueles que possuem outras crenças religiosas. A única verdadeira religião de todas as almas é o amor, e essa religião é única. Devemos amar a Deus e também uns aos outros. Dessa maneira, as pessoas podem viver felizes neste mundo. o amor tem uma forma. Os Vedas explicam que o Supremo tem uma forma transcendental, possui qualidades pessoais e que ele executa passatempos extraordinários. Ele é o todo atrativo e possui todas as potências. Ele é indivisível e único, embora ele seja um e ao mesmo ele esteja em tudo. E Ele é uma pessoa. ao mesmo tempo está em tudo. Ele é uma pessoa. Em inglês, a palavra God, Deus, significa gerador. O gerador deste mundo. O operador deste mundo. Destruidor. Pera. A palavra God, Deus, em inglês, significa o G do God, significa gerador do mundo, o O, operador, e D, destruidor. Significa God, Deus, aquele que cria, mantém, destrói. Eu falo nos Vedas, Deus cria, através de Brahma, mantém Vishnu e destrói Shiva. Deus faz isso. É a palavra God em inglês. Ele nutre. Ele nutre e sustenta o universo inteiro. Os sábios védicos, como Srila Vyasadeva, Narada Muni e o Senhor Brahma, disseram que ele tem uma forma muito bela e milhões de qualidades transcendentais. Se um pai tem uma forma, o filho também deve ter uma forma. Se o pai não tem forma ou qualidades, o filho não terá nem forma nem qualidades, nem mesmo poderia existir. Pode parecer que Deus seja algumas vezes descrito como sendo sem forma em algumas escrituras, mas quando tais escrituras utilizam a expressão sem forma, elas querem dizer que ele não tem forma, qualidades ou traços materiais.
Alguma parte dos vezes fala que Deus não tem forma, na Bíblia também fala isso, mas significa que ele não tem forma material. Ou seja, em outras partes fala, a forma de Deus é Satidananda. Namamishwaram Satidananda Rupam Asat Kundala Gokule Brajamam Ishvara Parama Krishna Satidananda Vigraha. A forma de Deus é Satidananda transcendental. Quando fala que não tem forma, é porque não tem forma material. Ou seja, a forma dele é transcendental. Na Bíblia também fala, Deus está falando aqui, ó, e Deus criou o homem como sua própria imagem ou semelhança. O Alcorão fala a mesma coisa. Ó, se ele não possuísse forma, qualidades, poder ou misericórdia, ele não seria nada. Ele Ele seria ele incapaz de nos ajudar ou de ouvir nossas preces, o que falar de nos dar bem-aventurança eterna. Nós não acreditamos em um Deus que seja destituído de misericórdia, poder e qualidades. Se ele não possuísse qualidades transcendentais, como misericórdia, que valor e propósito haveria em adorá-lo? Tanto a Bíblia como o Corão afirmam que ele tem uma forma. A Bíblia declara: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se ele não tivesse uma imagem ou forma, por que a Bíblia diria isso? Sua imagem é transcendental, ele não é mortal. Ele tem um corpo espiritual do qual ele criou o homem. Também é dito que Jesus Cristo é filho de Deus. Se o filho tem forma, então seu pai também deve ter forma. De fato, ele tem a mais bela forma. Ele é completo, pois possui todas as boas qualidades. Corão declara: Alá Okunda tem forma e a partir desta forma ele moldou o homem. A palavra Suratihi significa forma e o nome Alá significa o grande. nessa Toda parte do criação, Alcorão, a parte do Alcorão fala, Inalá Kalakana Suratihi. Alá Okuda tem uma forma, a partir dessa forma, moldou o homem, mesma coisa. Toda criação. A toda palavra criação, Surat Rei significa forma e o nome Alá significa o grande. toda criação e todos os universos estão contidos nele, e não há nada igual a Alá em grandeza. A concepção védica de Deus confirma esta compreensão e também afirma que o Senhor Supremo, o Senhor Krishna, é tanto o maior dos maiores quanto o menor dos menores. As expressões sem forma, sem qualidades e sem traços, usadas nas escrituras para descrever Deus, vêm das palavras raízes, forma, qualidade e característica. Ninguém poderia falar que algo não tem forma se não existisse o conceito anterior de forma. Assim, deve-se concluir que a entidade original suprema possui forma, qualidades e personalidade. E uma dessas qualidades deve ser a misericórdia. Ele é tão misericordioso que ele criou o mundo inteiro para satisfazer nosso desejo tolo de desfrutar separadamente dele. Sem esse amor, Uma vez um homem ouviu o som de um tigre na floresta. Enquanto ele corria de medo, seu olhar desesperado procurava abrigo. Finalmente ele chegou até um poço que não estava mais sendo usado, sobre o qual grama e plantas haviam crescido. Uma árvore crescerá ao lado dele, e com a ajuda de dois de seus galhos, o homem desceu ao poço confortável pela ideia de que estava além do alcance do tigre. Entretanto, à medida que descia, avistou várias cobras abaixo dele. As cobras ergueram suas cabeças e armaram prontas para picá-lo.
Enquanto pendurava-se nos galhos, ele percebeu que seus problemas só aumentavam, pois no fundo do poço havia muitas cobras venenosas aguardando para picá-lo, e no topo um tigre feroz aguardava para devorá-lo. Ele sofria grande ansiedade. Então 2 ratos, um preto e um branco, começaram a roer os galhos em que ele estava pendurado. Era apenas uma questão de tempo até que os galhos fossem completamente roídos para que ele caísse no poço das cobras. Para sair desta situação difícil, ele teria que subir e então seria devorado pelo tigre, ou ele teria que descer e seria picado pelas cobras. O que quer que ele escolhesse fazer, seu destino seria horrível. Nessa situação muito perigosa, o homem repentinamente percebeu uma colmeia no galho da árvore. Como a árvore balançava, um pouco de mel caía bem perto de seu rosto. Aproveitando a oportunidade para desfrutar, ele esticou a língua, tomou o mel e começou a saboreá-lo, pensando: como é doce, como é doce. Sentindo alguma felicidade, ele esqueceu completamente do perigo no qual se encontrava. Todos os componentes desta analogia representam nossa própria condição. O homem nesta história é um exemplo de todas as almas que estão apegadas a este mundo. Estamos numa situação muito perigosa, pois podemos morrer a qualquer momento e não há nenhuma maneira de nos salvarmos através de nossos esforços materiais. As cobras representavam nossos problemas que vêm até nós, um após o outro, como ondas no oceano. Nós pensamos: oh, este é meu último problema. Eu serei feliz assim que esse problema for resolvido. Mas algumas vezes a próxima onda é ainda maior e outras vezes muitas ondas ou problemas aparecerão de uma só vez. 5 ou 6 de uma Parece, vez só. muitas ondas ou problemas aparecem de uma só vez. 5 ou 6 vezes de uma vez só. No topo do poço está o tigre. Que representa a morte aguardando por todos nós neste mundo. Os 2 galhos representam as reações de nossas atividades fruitivas, boas e más, piedosas e impiedosas. Vivemos nossas vidas experimentando as reações das nossas atividades piedosas e impiedosas. Isso está conectado com o verso do Simado Bhagavatam. Tatei no campam Xuxamik chamando Gunjana Evatma Kritam Vipakam Ridvagva Pubhi Vidadham Namaste Divetajo Mukti Pade Sadayabha. A tudo que a gente pega, ninguém é culpado, a gente é culpado. Deve assumir essa responsabilidade. É uma realidade dura, muitas vezes, mas a gente deve aceitar essa se a gente quer praticar a vida espiritual. Porque nada vem para a gente se Deus não deixar, não permitir. Igual fala que nenhuma folha de grama mexe se Deus não permitir. Então, tudo que vem para a gente foi permitido. Por quê? Pelo nosso próprio karma. Por isso que a gente não deve preocupar muito com as coisas materiais. Não é que vai ficar parado, mas deve fazer sem muita expectativa ou achar que vai depender só do nosso esforço. A gente deve fazer no mundo, mas sabendo que se o resultado vai vir ou não, de acordo, já não está na nossa mão mais. Deve fazer simplesmente o dever nosso, de bem feito, sabendo que o resultado daquilo não está na nossa mão. Muitas pessoas pensam em ganhar dinheiro, ou ganhar uma medalha de ouro no campeonato e trabalham muito para aquilo. Mas chega na hora, uns conseguem, outros não. Por quê? Todo mundo quer, mas ninguém consegue. Ou alguma parte consegue, outros não. Por quê? De acordo com o karma prévio. Então não está na mão de simplesmente querer. Depende do karma prévio e do resultado que vai vir nessa vida. Fazendo, com essa consciência a gente tiver realmente, e não fica ansioso ou preocupado com muito. Ou se ficar pouca coisa, não vai abalar a prática e nem a mente está perturbada por aquilo. É só no estado liberado que não simplesmente não vai ser afetado. Mas se a gente pratica, já dá para levar bem as coisas. Pelo menos não deixar
ficar com a mente agitada e seguir firme. Dá para acontecer isso. Sabendo disso, está tendo campão, chamando. Tudo é fruto que vem para a gente, é fruto do nosso próprio carro. Os outros são instrumentos só para aquilo. Não é que eles vão fazer por ordem de Deus, ou que não vai acontecer nada. Se alguém fizer coisa errada com a gente, eles vão ter que pegar também aquele fruto. A gente vai pagar, desde ruim, e eles vão pegar mais. Se a gente tolerar isso, sabendo que a gente, nosso próprio karma, ninguém é culpado, são só instrumentos. Então, isso é importante. Os dois galhos estavam sendo comidos pelos ratos, significa essas atividades piedosas e impiedosas, boas e más. Na nossa vida, estamos experimentando as reações dessas atividades piedosas e impiedosas, boas e más. Então, essa é a realidade. Através da prática de Bach, a gente pode experimentar isso. E saber só não adianta. Nossa, experimentar e ter essa consciência. Aí, quando aparecer a situação, a gente lembra. E aí isso tranquiliza. Não deixa abalar por aquilo, seja coisa que vier, boa ou ruim. Porque sempre vai vir boa e ruim. Neste mundo, a gente fez atividades boas e ruins. Passado vai vir neste mundo boas e ruins. Mas não deve abalar com isso. Sabendo que isso é coisa do mundo material comum, nosso karma, não deve culpar ninguém e simplesmente seguir em frente com o dever, principalmente tentar desenvolver amor por Deus através da devoção. A essência é essa. É o rato preto. O rato preto representa a noite e o branco o dia. Ficamos muito felizes com o passar dos dias, mas na verdade este passar dos dias significa apenas que a duração da nossa vida está sendo ruída. Em meio Tem a gente, tantos você vê, muita gente fala, ou elogia quem está com 100 anos, está com a saúde boa. A pessoa, a gente pode pensar, agora eu estou com 90 anos, meu corpo está muito bom, mas esquece, ó, que esse passar do dia significa apenas que a duração da vida está sendo ruída, ou seja, a morte está perto. Ao invés de pensar, ó, estou ficando velho, a morte está perto, vou tentar servir e adorar a Deus, ter afeição por outras entidades vivas, relacionar o amor de afeição, não prejudicar ninguém, perturbar ninguém, ter afeição por Deus e pelos outros, em vez de pensar isso, que ó, eu tenho que fazer isso mais, sendo minha vida, não. Muita gente pensa, não, eu estou muito forte, estou com 90 anos, 80 anos, estou saudável. Ele não pensa na realidade. Pensa que ele vai ficar aqui para sempre, está com um corpo jovem. Aí significa que está perto da morte, que a morte está chegando mais perto a cada dia. Em meio a tantos problemas e perigos, uma gota de mel cai em nossas línguas e esta gota é como a felicidade momentânea que podemos sentir com amigos e parentes neste mundo. né? Com esse tipo de coisa, a gente sente com amigos e parentes, a gente pode esquecer da realidade. O negócio é sempre lembrar disso, né? Que a morte pode chegar a qualquer momento, e em deve desenvolver primeiro amor por Deus e também afeição por entidades vivas, a gente fica melhor nesse mundo, também prepara para outro mundo. Então tudo fica melhor. Não tem por que não fazer isso, né? Se esquece de desenvolver amor por Deus através da prática de Bhakti, então a morte vai chegando e esquece daquele real objetivo. E aí é só miséria, tanto nesse quanto no próximo mundo. Isso, quanto se a gente lembrar de desenvolver amor por Deus e desenvolve afeição por outra entidade viva, fica tudo tranquilo. E a gente sente que o nosso dever de ser humano também está sendo cumprido. A vida humana é feita mais para compreender Deus. Os animais não podem fazer isso, a gente, na vida humana, pode. É melhor aproveitar essa oportunidade para tentar compreender Deus, botar energia naquilo.
E através daquilo, relações nesse mundo também melhoram. E pode dar afeição para os outros mais pura e ter amor por todas as entidades vivas também. Carol, pode continuar aí, Em Busca da Felicidade, página 25. Não dá não, Prabhu. Tá. Alguém tem alguma coisa aí? Dúvida? Pergunta? Agora não. Então, essa é a história. Tem um Vedas sobre a situação nesse mundo, como se os problemas fossem as serpentes no fundo do poço, o tigre, a morte, pronto para devorar, e a pessoa no galho, para não cair no buraco que estava cheio de cobra, não ser mordido pelo tigre. E uma mão no galho, outro no outro, um galho as atividades piedosas, as outras impiedosas, e um rato preto mordendo de um lado, roendo um galho de um lado e um branco de outro. O branco significa o dia, que vai passando e vai acabando o tempo de vida nosso aqui, e o preto da noite. E assim o rato vai roendo, qualquer momento ele pode cair, lá vai ser picado por várias serpentes venenosas. É a nossa situação aqui, qualquer hora pode acabar. Nossa vida aqui deve tomar tempo, algum tempo todo dia para refletir nisso. A realidade, envolver humor de serviço e amor a Deus, para gradualmente progredindo até ser liberado desse mundo. Ou seja, alcançar os pés de lótus de Deus, no planeta dele, servir ele lá com amor e devoção. Em busca da felicidade. Todas as criaturas vivas estão fazendo um grande esforço e empenhando-se para obter uma felicidade duradoura. Entretanto, como os Vedas explicam, as coisas mundanas não podem nos dar felicidade. Não obstante, seja qual for a posição que uma pessoa possa ter, ele ou ela permanecem insatisfeitos. Mesmo que uma pessoa seja rica, jovem, bonita, educada, famosa e influente, ainda assim ela procura por algo mais que a faça feliz. Até mesmo os presidentes e primeiros ministros de grandes nações permanecem insatisfeitos. Por toda a história, foi revelado que pessoas ricas e poderosas como Napoleão, reis e rainhas da Inglaterra, França e Alemanha, eram profundamente infelizes a despeito de suas posições aparentemente vantajosas. Nos tempos atuais, por exemplo, observamos isso na vida da princesa Diana e de Bill Clinton. A pequena felicidade que recebemos Tinha neste mundo, Princesa Diana, tomava remédio, né, a depressão. E o Clinton também, que não pôde controlar os sentidos com a secretária e passou vergonha no país inteiro. Esse também não era feliz, apesar de uma ser rainha e outro presidente, cargo mais poderoso. Ainda assim não era feliz, porque só aquilo não traz felicidade. É algo a mais. A gente vê que não importa a pessoa, o que que ela tem. A gente vê isso muitas vezes andando na rua, a gente pode perceber. Se a pessoa não tem uma fé em alguma coisa, uma conexão espiritual divina com Deus ou está tentando no caminho, ela fica sem vida. Você vê que ela fica triste.
parece que fica sem vida. Sem vida significa, às vezes, pela feição facial, a gente vê como que as pessoas estão, né? E quem não tem, não tenta conectar com Deus, fica desesperançosa. Não tem esperança. Simplesmente o corpo vai ficando velho, acabando, não tem mais esperança nenhuma. Agora, quem está buscando, a gente vê que é cheio de energia, cheio de esperança, determinação a cada dia, a utilizar a vida humana da melhor maneira. Isso a gente pode ver muitas vezes. E sem isso, fica muito vazio, fica uma coisa vazia, sem vida. A vida fica sem vida. Não tem nenhum objetivo. O objetivo é só ficar velho e morrer? Não. Então, esse é o objetivo que a gente deve ter. A vida é vivida com prazer e determinação. A cada dia melhorar nesse sentido. Então, com entusiasmo, vive a vida nesse sentido. Enquanto se não tiver, fica uma coisa por dentro vazia e não exitosa. Tipo, a pessoa sente que a vida não está servindo para nada, ou que veio só para sofrer, ou que não tem graça. Aí se a gente conecta e busca isso, a gente vai vendo que a vida vai cada vez ficando melhor. A esperança vai aumentando, vai purificando e fica determinado para cada dia progredir nesse caminho. Então fica com vida, o interior fica cheio de vida. Vamos lá. A pequena felicidade que recebemos neste mundo é momentânea e misturada com sofrimento. Ela não é contínua ou eterna, nem é completa ou pura. Do planeta material mais baixo ao mais elevado existem muitos tipos de miséria e nenhuma felicidade é real e eterna. Nenhuma alma identificada com um corpo material pode ser feliz. Esta vida humana destina-se a encontrar a saída da prisão formada pelo corpo material, que está fadado a envelhecer e morrer. Queremos ser felizes, satisfazendo nossos corpos materiais, mas a velhice nos surpreende muito rapidamente e então lamentamos. A felicidade material que recebemos não é felicidade real, e sim miséria condensada. Nós não compreendemos que a alma, que é diferente do corpo e da mente, é espiritual, eterna e repleta do conhecimento e bem-aventurança. Desta forma, só podemos ficar verdadeiramente satisfeitos com aquilo que também é espiritual, eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança, ou seja, a suprema personalidade de Deus e nossa relação amorosa com Ele. Atualmente, muitas invenções e descobertas estão sendo feitas nas áreas da medicina, transporte e comunicação. Nós podemos facilmente viajar de um lado para o outro do mundo em apenas algumas horas. Sentados em nossa sala de estar, podemos ver o que está acontecendo do outro lado do mundo. Podemos assistir a um jogo de futebol que está acontecendo na Austrália ou Índia, e podemos assistir o presidente dos Estados Unidos falando da Casa Branca, em Washington. Se os olhos de alguém forem defeituosos, os cirurgiões podem repará-lo com partes de olhos retiradas de um corpo morto. Entretanto, apesar deste e de outros avanços, as pessoas estão sofrendo mais do que nunca. Nós ainda não somos capazes de evitar a velhice nem a morte. E também não podemos impedir a guerra, terrorismo ou a disseminação de doenças. Novas doenças continuam a aparecer. Os avanços na ciência e tecnologia não nos trouxeram felicidade. Ao invés disso, nos tornamos mais temerosos, materialistas e gananciosos. É porque esse avanço o objetivo deles é o quê? Tornar a vida mais fácil, simples e feliz. Mas o resultado é justo o oposto. Porque foca no materialismo, esquece da essência, que é a alma espiritual.
O objetivo de todas essas invenções é o quê? Deixar a vida aqui mais fácil, mais feliz. Mas na prática, o que acontece é justo o oposto. Porque foca só no material e esquece o real e eterno. Então o resultado é que cada vez mais depressão, remédio, farmácia ganhando muito dinheiro, povo doente de várias maneiras, físico, mentalmente, tudo, muita depressão e muita droga também. Esquecer essa falta de conexão com Deus e com muita tecnologia e ciência muito desenvolvida para deixar o povo feliz. Mas o resultado é que cada vez estão mais infelizes. Porque o foco é material por si só não pode trazer felicidade para ninguém. O Gurudev fala, ao invés disso, tornando mais temerosos, materialistas e gananciosos. Então, o resultado é o oposto. A guerra não pode ser evitada, embora existam vários órgãos que tentam conversar, harmonizar, ainda assim, a guerra continua. Doenças, vários laboratórios, médicos, avanços, mas ainda assim, cada vez mais. E Covid aí, o que deu aí? Muita gente teve que largar emprego, quem é pequeno teve que parar de estudar. Apesar de todo o avanço, ainda assim vem. Por quê? Porque a ciência moderna está nos fazendo fracassar. A razão é que, na verdade, ela não é muito desenvolvida. Os cientistas não podem ver a alma, que tem uma forma transcendental, e nem mesmo ver a mente, que é material. Você vê Nós pensamos, a palavra rishi, é bem parecido. Rishi, com cientista, a mesma raiz. São esses sábios, ó, que podem ver a alma. Eles são reais cientistas, que eles podem ver a alma deles de todo mundo. Eles realmente conhecem as coisas. A ciência moderna não é muito desenvolvida, porque os cientistas não podem ver a alma. Não é desenvolvida igual os Maharshis, grandes sábios, Rishis, igual quatro Kumaras, Brahma, Narada, Vyasa, Cadê Goswami, são grandes sábios, são reais cientistas. Eles podem ver a alma, ou seja, a essência de todo mundo. Mas os cientistas de hoje não podem ver nada disso. Não pode dar a verdadeira felicidade para ninguém. Os cientistas não podem ver a alma, que tem uma forma transcendental, e nem mesmo ver a mente. Ou seja, nem a mente, que é material, podem ver. Mas ainda assim existe a mente. Qualquer pessoa materialista pode não acreditar em Deus, mas acredita na mente. Então, quando alguém fala que só acredita vendo, é mentira. Eles acreditam que tem a mente, mas como que ele vai ver a mente? Não vê. Então, muita gente acredita em muita coisa que não vê, na verdade. O Gurudev perguntava, você, você tem certeza de quem é seu pai? Você viu na hora que sua mãe concebeu junto com seu pai, você e você nasceu? Não, ninguém viu. Ou seja, aí por que que ela acredita que tal pessoa é pai? Porque a mãe fala, ó, esse é seu pai. Aí sim ela pode entender quem é o pai. Porque ela mesma não viu. É outra coisa que não viu. Acredita. Acredita não. É por isso é que os Vedas é chamado de mãe. Por isso que a palavra Go também significa Vedas. Porque Vedas também é chamado de mãe. Por quê? Qualquer pergunta que a gente tem ou dúvida, se a gente for nos Vedas, os Vedas vai apontar, ó, é isso. Deus é isso, Deus é aquilo. Então, os Vedas é a mãe que aponta para a realidade quem é nosso pai. É Vishnu, Krishna, ou Deus. Os Vedas chamaram de mãe por causa disso. Aí Gurudev fala, mas uma mãe, ainda assim, uma mãe pode mentir.
Pode ser que a mãe teve filho de outro e está com outra pessoa e não revelar. Hoje acontece muito, não revelar quem é o pai. Mas os Vedas jamais pode mentir. É sempre exato, perfeito. Nesse mundo a mãe pode mentir, mas os Vedas não. Essa é a diferença. Os Vedas apontam de maneira absoluta e perfeita sobre todos os assuntos, principalmente quem é Deus, quem é a alma, qual a nossa relação com Ele. Então, por isso os Vedas é chamado de mãe também. E aponta a realidade de quem é o nosso verdadeiro Pai. Tá bom. Alguém aí? Alguma coisa? Não, Prabhu, obrigada. Carol dá para cantar, não? Agora dá sim. Acho que dá. Então, bom. Vamos lá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jai Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jai Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Jaya Prabhupada. Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Jai Gora Gaura Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Haribo.
Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Jai Gora Gaur Hari Bol, Hari Haribo, Bol, Hari Haribo, Bol, Gora Hari Haribo. Bol. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Nitai Gaur Gora Hari Haribo, Bol, Haribo, Hari Haribo, Bol. Nitai Gora Haribo. जय श्री श्री गुरु गौरांग नाथ का गिरिधारी राधा विनोद बिहारी श्री राधा नारायण नाथ श्री राधा दामोदर जी की Jai, अनंत कोटि वैष्णव वृंद श्री गुरुपाद पद्मों विष्णुपाद परमहंस परिवार्यकाचार्य स्तोत्र श्री शिवाय श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय ओम Jai, विष्णुपाद परमहंस परिवार्यकाचार्य स्तोत्र श्री शिवाय श्री भक्ति Jai, वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय तिरुपल Jai, गुरुवाह की जय सर्वस्वामी प्रभु की जय पंच तत्माक Jai, श्री गौर हरि कृष्णावद्वीप धाम की जय Jai, वृंदावन धाम की जय श्री क्षेत्र धाम की जय श्री Jai, कार्तिक मास दामोदर व्रत की जय श्री चतुर्मास व्रत की जय श्री भगवान सिंहदेव Jai, पौल महाराज की जय Jai, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय Jai, तुलस गाजवात्सव निज की जय पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की श्री हरि नाम संकीर्तन की जय निताय Jai. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Haribo. जय